Olá, hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre os ângulos usados no patchwork e eu vou te explicar como criar os seus moldes, os seus templates, criando esses ângulos, mesmo que você não tenha uma régua especial. Tá vendo esse monte de risco aí? Vamos entender todos eles? Bora lá para a aula? O primeiro ângulo que nós vamos estudar é o de 45 graus. É esse inclinado aí mais comum que você encontra no Half Square Triangle. Esse ângulo é muito usado no patchwork e você consegue obter a partir do desenho de quadrados. Então, se você desenhar um quadrado, seja qual for o tamanho, e fizer uma linha de quina a quina, você já obteve o ângulo de 45 graus. O ângulo de 30 graus você vai obter também traçando uma linha diagonal, porém não de um quadrado. Você vai obter a partir de um retângulo. Então, eu vou te dar duas sugestões de medidas. Uma que vai te dar o ângulo quase perfeito e outro que vai te dar o ângulo exato. Então, a minha primeira sugestão para você, 2 centímetros por 3,5 centímetros. E você vai traçar a linha de quina a quina. Ela não é exata, mas ela é muito aproximada para quem faz um patchwork sem as réguas de precisão, essa medida já é suficiente. A segunda medida é 11 centímetros por 19 centímetros. Desenhe um retângulo de 11 centímetros por 19 centímetros, trace uma linha diagonal e você terá o ângulo de 30 graus. Agora, se você quiser trabalhar com os triângulos equiláteros, todos os lados iguais, como você vai desenhar esse triângulo? Já vou te passar a sugestão também. Aqui eu vou trabalhar com um triângulo com todos os lados iguais de 5 centímetros, mas você pode usar essa técnica para triângulos no tamanho que você quiser. A primeira coisa a fazer é desenhar um risco no tamanho exato que você quer o seu triângulo. Aqui eu vou utilizar a nossa base de corte e eu vou usar a mesma medida que está ali como exemplo, mas você pode aumentar ou diminuir. Então, eu vou fazer um triângulo equilátero, 3 lados iguais, com a medida de 5 centímetros cada lado. Para começar, eu traço uma reta de 5 centímetros, exatamente 5 centímetros. Em seguida, você traça uma reta na vertical, bem na metade da largura. No meu caso, 5 centímetros, a metade é 2,5. Eu preciso traçar uma reta na vertical, bem reta, ela não pode ter nenhuma inclinação. Porque nessa reta depois nós vamos buscar as laterais. Se você errar a metade da largura da nossa base ou errar a inclinação, o nosso triângulo não fica perfeito. Agora, você encontra na sua régua, que você estiver utilizando, 5 centímetros e coloca a marcação de 5 centímetros lá na reta e o zero no ponto zero da sua base, lá no comecinho da base. E você vai ter uma lateral inclinada num ângulo de 30 graus para formar o triângulo que você quiser, no tamanho que você quiser. Aqui você não vai mais ficar preso naquela medida do 11 por 19. O 11 por 19 te deu a inclinação de 30. Com essa inclinação, você vai fazer o seu triângulo perfeito. É muito legal a geometria, né? Então, você vai utilizar muito no patchwork essas formas. O quadrado, o triângulo perfeito, o outro triângulo, o primeiro que eu te passei do ângulo de 45. E daqui a pouquinho a gente vai para o losango. Então, é importante você não pular. Vai acompanhando o vídeo, se tiver dúvida, volta. E se ao final você ainda tiver dúvida, me envie uma mensagem que eu vou procurar resolver, tá bom? Mas é isso aí. Agora, utilizando sua régua escolar, você vai procurar localizar os 5 centímetros na régua e vai novamente posicionar os 5 centímetros no último pontinho da reta horizontal que você fez e o zero lá na reta vertical. Observe que na sua régua escolar, em geral, tem uma folga antes do zero. Então, a marcação do zero e a marcação do 5, tá bom? Agora, se você utilizou a base com uma sobra, então, por exemplo, eu não observei que na régua escolar, antes do zero, da marcação zero, tem uma folguinha, vai dar uma diferença. Porque a sua reta, essa reta vertical, tem que ser exatamente na metade. Então, se você fez
os 5 da régua, mais a sobra, mas no momento que você dividiu ao meio, você dividiu só 5, você vai ter um triângulo torto. Ele não vai ter os 3 lados com a mesma medida, você não vai conseguir obter os 3 lados da mesma medida. Ele não fica nesse formato que eu preciso que fique. Então, para encaixar no patchwork, eu preciso que tenha exatamente 3 lados iguais, porque a gente muitas vezes gira esse triângulo e seja a forma que ele estiver, eu vou girar de qualquer forma que eu gire, ele tem que me dar essa forma, 3 na base, 5 na base e 5 nas laterais, tá bom? 3 lados iguais de 5 centímetros. Estou repetindo muito, mas é porque a gente tem que frisar. Agora, a partir desse triângulo, você vai conseguir um losango. Olha que legal! Para obter o losango, você só precisa espelhar o triângulo, ou seja, tudo que você desenhou para cima da reta na vertical, você desenha agora para baixo da reta também na vertical. E você vai obter o losango. Com esse losango, você faz os cubos e faz várias figuras geométricas, faz estrelas. Tem uma infinidade de padrões do patchwork que nós usamos esse losango. E ele precisa ser perfeito. Então, depois que você cortar o seu losango, nos meus vídeos eu sempre faço isso. Eu dobro ao meio para verificar se ele equivale a um triângulo de 3 lados iguais. Porque se o meu losango não tiver 3 lados iguais, muitas peças que eu faço, ele não vai encaixar. No patchwork você usa inúmeras formas geométricas. Então, eu estou passando para vocês aqui as básicas, o que a gente mais utiliza e para as meninas, especialmente em países onde não existe o equipamento de patchwork. Por incrível que pareça, tem muitos países, inclusive aqui na América Latina, que não tem cortador base e régua, que não tem a régua de ângulos. Então, é uma dúvida que elas têm. Ou quando tem, é muito cara. Ficou aí minha sugestão para você desenhar todos os ângulos a partir de um material escolar que você tenha e de uma folha sulfite, uma folha de caderno ou uma cartolina. Corte seus moldes num acetato, numa cartolina, num MDF, numa lixa. Aproveite, faça patchwork, nem que seja com tesoura, alfinete, régua escolar, giz de costureira, tá ok? Seja feliz. Um beijo grande!